A boa notícia, quando tentamos responder a esta pergunta, é que há muito que pode ser encontrado sobre Deus. Aqueles que examinarem esta explicação podem achar melhor ler o texto inteiramente, depois voltar e procurar pelas passagens bíblicas selecionadas para elucidação. As referências às Escrituras são completamente necessárias, porque sem a autoridade da Bíblia, este monte de palavras não seria nem um pouco melhor do que a opinião dos homens, a qual por si só é quase sempre incorreta para entender Deus. Jó capítulo 42 versículo 7. Nem precisamos dizer o quanto é importante para nós tentarmos entender a natureza de Deus. Se não o fizermos, provavelmente vamos nos levantar, procurar e adorar falsos deuses contrários à sua vontade. Êxodo capítulo 20 versículos 3 ao 5. Apenas o que o próprio Deus escolheu de si mesmo para ser revelado pode ser conhecido. Um dos atributos ou qualidades de Deus é a luz, o que significa que ele próprio se revela. Isaías capítulo 60 versículo 19, Tiago capítulo 1 versículo 17. A realidade de que Deus revelou conhecimento sobre si próprio não deve ser negligenciada, a fim de que nenhum de nós perca a oportunidade de entrar em seu descanso. Hebreus capítulo 4 versículo 1. A criação, a Bíblia e o Verbo feito carne, Jesus Cristo, irão nos ajudar a entender como é Deus. Vamos começar por entender que Deus é nosso Criador e que nós somos parte da sua criação. Gênesis capítulo 1 versículo 1, Salmos 24 verso 1. Deus disse que o homem é criado à sua imagem. O homem está acima do resto da criação e recebeu domínio sobre ela. Gênesis capítulo 1 versículo 26 ao 28. A criação se deteriorou pela queda, mas ainda assim nos dá um flash, uma rápida ideia da obra de Deus. Gênesis capítulo 3 versículos 17 e 18, Romanos capítulo 1 versículos 19 e 20. Considerando a vastidão, complexidade, beleza e ordem da criação, nós podemos ter uma ideia da grandiosidade e magnificência de Deus. A leitura de alguns dos nomes de Deus pode nos ajudar em nossa busca por como é Deus. Eles são os seguintes: Elohim, o forte, divino, Gênesis capítulo 1 versículo 1. Adonai, Senhor, indicando uma relação de mestre para servo, Êxodo capítulo 4 versículo 10. Eu Elion, o mais alto, o mais forte, Gênesis capítulo 14 versículo 20. Eu Roi ponto forte que enxerga, Gênesis capítulo 16 versículo 13. Eu Shaddai ponto Deus Todo-Poderoso, Gênesis capítulo 17 versículo 1. Eu Olom, Eterno Deus, Isaías capítulo 40 versículo 28. Yahvé, Senhor eu sou, significando Deus eterno autoexistente, Êxodo capítulo 3 versículos 13 e 14. Vamos agora continuar examinando mais dos atributos de Deus. Deus é eterno, o que significa que ele não teve início e que a sua existência jamais irá cessar. Ele é imortal, infinito, Deuteronômio capítulo 33 versículo 27, Salmos 90 verso 2, 1 Timóteo capítulo 1 verso 17. Deus é imutável, o que quer dizer que ele não muda. Isto significa que ele é absolutamente confiável. Malaquias capítulo 3 versículo 6, Números capítulo 23 versículo 19, Salmos 102 versos 26 e 27. Deus é incomparável, o que quer dizer que não há ninguém como ele em obras ou ser. Ele é inigualável e perfeito. 2 Samuel capítulo 7 versículo 22, Salmos 86 verso 8, Isaías capítulo 40 versículo 25, Mateus capítulo 5 versículos 48. Deus é inescrutável, o que significa que ele é imensurável, inencontrável, impossível de ser inteiramente entendido. Isaías capítulo 40 versículo 28, Salmos 145 verso 3 emoticone piscando. Deus é justo, o que quer dizer que ele não demonstra favoritismo por algumas pessoas.
Deuteronômio capítulo 32 versículo 4, Salmos 18 verso 30. Deus é onipotente, o que significa que Ele é todo-poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa que lhe agrada, mas as suas ações estarão sempre de acordo com o resto de seu caráter. Apocalipse capítulo 19 versículo 6, Jeremias capítulo 32 versículo 17. Deus é onipresente, o que significa que Ele está sempre presente, em todos os lugares. Isto não significa que Deus seja tudo. Salmos 139 versos 7 ao 13, Jeremias capítulo 23 versículo 23. Deus é onisciente, o que significa que Ele conhece o passado, o presente e futuro, até mesmo aquilo que nós estamos pensando em qualquer dado momento. Como Ele sabe tudo, sua justiça será sempre administrada de forma justa. Salmos 139 versos 1 ao 5, Provérbios capítulo 5 versículo 21. Deus é um, o que significa não apenas que não haja outro, mas também que Ele é único em ser capaz de conhecer as mais profundas necessidades e anseios dos nossos corações, e somente Ele é digno da nossa adoração e devoção. Deuteronômio capítulo 6 versículo 4. Deus é reto, o que significa que Deus não pode e não irá ignorar o erro. É por causa da sua retidão e justiça, para que nossos pecados fossem perdoados, que Jesus teve que experimentar o julgamento de Deus quando nossos pecados foram postos sobre Ele. Êxodo capítulo 9 versículo 27, Mateus capítulo 27 versículos 45 e 46, Romanos capítulo 3 versículos 21 ao 26. Deus é soberano, o que significa que Ele é supremo, toda a sua criação posta junta, conhecedora ou não conhecedora, não pode impedir os seus propósitos. Salmos 93 verso 1, 95 verso 3, Jeremias capítulo 23 versículo 20. Deus é Espírito, o que significa que Ele é invisível. João capítulo 1 versículo 18 emoticone piscando. Deus é uma trindade, o que quer dizer que Ele é 3 em 1, de mesma substância, com poderes e glória iguais. Note na primeira passagem da Escritura citada que o nome é singular, apesar de se referir a 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus capítulo 28 versículo 19, Marcos capítulo 1 versículo. Deus é verdade, o que significa que Ele está de acordo com tudo o que Ele é. Ele irá permanecer incorruptível e não pode mentir. Salmos 117 verso 2, 1 Samuel capítulo 15 versículo 29. Deus é santo, o que significa que Ele está separado de toda poluição moral e a ela é hostil. Deus vê tudo o que é mal, e o mal o deixa enfurecido. O fogo é usualmente mencionado nas Escrituras junto com a santidade. Refere-se a Deus como um fogo que consome. Isaías capítulo 6 versículo 3, Abacuque capítulo 1 versículo 13, Êxodo capítulo 3 versículo 2,4 e 5, Hebreus capítulo 12 versículos 29. Deus é gracioso e isto incluiria sua bondade, benevolência, misericórdia e amor, que são palavras que apenas de longe descrevem sua bondade. Se não fosse pela graça de Deus, teríamos a impressão de que todos os seus outros atributos nos excluiriam dele. Felizmente, este não é o caso, pois ele deseja conhecer a cada um de nós pessoalmente. Êxodo capítulo 34 versículo 6, Salmos 31 verso 19, 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, João capítulo 3 versículo 16, João capítulo 17 versículo 3. Esta foi apenas uma tentativa modesta de responder a uma pergunta tão grande quanto Deus. Por favor, sinta-se fortemente encorajado a continuar procurando por Ele. Jeremias capítulo 29 versículo 13.